Olá, bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba, Pai. Paizinho querido, amados irmãos e irmãs, edição número 983. Tema de hoje, o dízimo é obrigatório para os cristãos? Não. A primeira lição de hoje, não se deve dizer dizimar, porque dizimar é exterminar, é liquidar, é matar. Então, deve-se dizer devolver o dízimo. A primeira menção, a primeira referência ao dízimo é antes da lei de Moisés. Abraão, o pai da fé, devolve o dízimo, os despojos de guerra, a Melquisedeque, o eterno sacerdote, rei de Salém. Depois, seu neto, Jacó, faz uma verdadeira barganha com Deus, dizendo: se fores comigo, e se me deres de comer e de beber, etc., então eu devolverei o dízimo de tudo quanto receber. O livro que mais fala do dízimo no Antigo Testamento é o de Malaquias, muito usado pelos pastores nesse momento do dízimo e das ofertas. Mas o livro de Malaquias, ele fala cerca de 80 vezes em sacerdotes. E dízimo, naquele tempo, era alimento. Então, quando a Bíblia diz trazer todos os dízimos da casa do tesouro, qualquer espécie de alimento. E o livro de Malaquias é para os judeus, para os hebreus, não é para os cristãos. Então, essa mensagem não é para nós. Daí vemos pastores ameaçando, fazendo um verdadeiro terrorismo, e quem não dá o dízimo é ladrão, e ladrão não entra no reino dos céus. E, então, vinculando a salvação à devolução do dízimo ou não. Posso dizer que isso não é verdade, não é bíblico. Na Nova Aliança, é muito usado o texto de Mateus 23, que Jesus diz: você dá o dízimo do cominho da hortelã, mas não tenham misericórdia, não. Então, façam isso sem menosprezar aquilo. Mas Jesus está no tempo da antiga aliança. Jesus está sob a lei de Moisés. E ele não veio para derrogar a lei, ele veio para cumprir. E sabemos que ele é o único que cumpriu integralmente toda a lei de Moisés. Então, esse texto de Mateus 23 é para os hebreus, é para os judeus, não é para o cristão, porque ainda não havia começado o cristianismo. Começou com a morte de Jesus na cruz, quando ele diz: está consumado, em grego, tetelestai. Então, na nova aliança, nós temos as ofertas. E essas ofertas eram maiores do que até o dízimo. Sabe-se que Barnabé vendeu uma propriedade e deu tudo que ele conseguiu com a venda para os apóstolos. Ele depositava nos pés dos apóstolos. Aí vemos Ananias e Safira fazendo a mesma coisa. Venderam uma propriedade. Só que eles queriam ficar com parte do dinheiro. E falaram e mentiram aos apóstolos que tinham doado tudo. E foram mortos. Mas eles não foram mortos porque não devolveram tudo, mas sim porque mentiram ao Espírito Santo. Então, na nova aliança, se devolvia tudo que conseguiam com a venda. Isso era depositado aos pés dos apóstolos
para ser distribuído aos pobres. Só que tem uma coisa, no tempo da graça, as ofertas são voluntárias, jamais obrigatórias. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus ama a quem dá com alegria. Se a pessoa é forçada a dar o dízimo, se dá por medo de perder a salvação, por medo do inferno, esse dinheiro vai ser colocado no gasofilácio, mas não vai subir como cheiro suave às narinas do Senhor. Conclusão: o dízimo não é obrigatório para os cristãos. Mas se eu entender que devo devolver o dízimo voluntariamente, deve ser feito com alegria e não com tristeza no coração. Porque o dízimo é a forma mais justa de todos contribuírem da mesma forma e auxiliar e apoiar a obra de Deus aqui na terra e expandir o reino dos céus. Então, eu não sou contra devolver o dízimo. E essa opinião é minha, não é da igreja que eu sirvo. Eu sou favorável a devolver o dízimo, desde que não seja obrigatório e desde que não seja com tristeza. Se você é dizimista e você vai devolver o dízimo com amor no coração e com alegria, tudo bem, faça isso. Mas nunca se sinta obrigado a fazer isso. Porque se você se sentir obrigado, Deus não vai aceitar. Deus não vai receber. Esse dinheiro não vai subir, então, como cheiro suave às narinas do Senhor. Então, o dízimo não é obrigatório para os cristãos. E os que entenderem que devem devolvê-lo, façam-no com alegria no coração, de forma voluntária, de forma generosa. É a lição de hoje. Que as bênçãos do Eterno corram atrás de você e te alcancem. É a minha oração. E que o amor de Deus, a paz de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e todos os dias da nossa vida. E a igreja deve dizer amém e graças a Deus. Repita então, amém e graças a Deus.